uma informação importante aqui para falar de Brasília. Só que a notícia repercute em todo o estado aqui do Paraná também, para você paranaense. O Senado aprovou o aumento do número de deputados, uma pauta polêmica que a gente já está tratando há algum tempo aqui, e a Câmara derrubou a alta do IOF, a alta sobre o imposto de operações financeiras que tinha sido ali costurada pela secretaria, pelo ministro Haddad. As sessões nas casas legislativas começaram ainda na última tarde e foram até noite. Na Casa Alta, os senadores aprovaram por 41 votos a proposta de lei que aumenta, então, de 513 para 531 o número de deputados federais. Outros 33 parlamentares foram contrários, entre eles os senadores aqui do Paraná, Sérgio Moro do União Brasil, Oriovisto Guimarães do PSDB e Flávio Arnes do PSB, que não participou por estar de licença médica. O texto foi aprovado com mudanças e por isso volta à Câmara dos Deputados, que vão ali analisar as alterações. Essa medida precisa ser sancionada até a próxima segunda, 30 de junho, prazo final estipulado pela Justiça. Uma das modificações veta o aumento de despesas em função do aumento do número de vagas para a Câmara. O projeto cria 18 novas vagas para 9 estados e deve ser aplicado já nas eleições do ano que vem. O Paraná pode ser beneficiado com mais uma cadeira, passando de 30 para 31 representantes. A estimativa de impacto financeiro com essa medida pode chegar a 95 milhões de reais. No início da última noite, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo que derrubou o aumento do imposto sobre as operações financeiras, o IOF, anunciado pelo governo federal. Então a gente trouxe aqui os detalhes já no Senado, aprovação com alterações no texto de aumento de deputados, vai voltar para a Câmara, e agora a movimentação da Câmara é de derrubada do IOF. Foram 383 votos favoráveis a essa suspensão da alta do imposto e só 98 contrários. 27 deputados do Paraná participaram da votação. 21 foram favoráveis à derrubada da medida e somente 6 votaram contra, 6 que votaram para manter a alta do IOF. Com a derrubada, o governo prevê que vai perder 10 bilhões de reais em arrecadação só neste ano. Nós estamos agora trazendo aqui para vocês quais são os bastidores em torno dessa informação. O líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, já está falando em uma votação traumática para o governo federal, porque é como se fosse a luz no fim do túnel para o ministro Haddad para conseguir aumentar a arrecadação e reduzir ali os impactos relacionados ao déficit do governo federal. E a gente está falando aí de uma negociação que se esticou por um bom tempo, reuniões de Lula com os presidentes das casas, as viagens no avião para ter tempo para conversar ali em conjunto, que não renderam frutos. E agora a gente já tem também, inclusive, a possibilidade de uma judicialização se essa derrubada for mantida, portanto, pelos legisladores. O que ocorre é que já se cogita ir ao STF para tentar reverter essa situação, inclusive um posicionamento da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que além de propor uma judicialização do assunto, também já fala em corte de emendas parlamentares. Olha como vai escalando a tensão entre os poderes aqui. Se coloca o judiciário no meio por conta da questão do IOF, o executivo sai derrotado e ao mesmo tempo pode vir aí com um tom de retaliação aos parlamentares, porque o governo achou que tinha conseguido costurar acordos ali com algumas siglas, mas a votação foi bastante significativa em termos de derrota para o governo federal. E além disso, a gente já vê o próprio presidente Alcolumbre falando lá a respeito das derrotas do governo federal, dizendo que o governo está colocando a culpa sempre no Senado ou na Câmara, no Legislativo, quando tem alguma perda. Isso já aconteceu na semana passada, quando a gente viu ali o aumento da energia elétrica. Se colocou muito essa peixe em cima do Legislativo. Alcolumbre fala que isso foi ali fake news, que foi desinformação, e agora a gente já vem com mais um ponto de tensão. É como se fosse uma escada sendo construída. E os degraus aí agora, nesse caso envolvendo o IOF, não foi apenas um novo que foi colocado ali nessa escalada. Foram pelo menos uns 5, eu diria aqui, Manuela.
É isso, Bia, e a preocupação justamente é porque, já que não houve articulação acontecendo com o Congresso Nacional, que haja algum tipo de articulação com o Supremo Tribunal Federal e de alguma forma isso volte a valer, e a gente volta à questão de que não existe segurança jurídica nesse país, né? Primeiro de tudo, então, derrota acachapante que acontece mais uma vez no Congresso Nacional, e uma articulação que aí sim funcionou entre os dois presidentes da casa, porque depois de sofrer pressão de que principalmente o Hugo Mota, né, que não estava pautando isso, foi lá, pautou, teve uma aprovação bastante expressiva, a gente não teve nem 20% dos deputados votando junto com o governo, tá? Isso que a gente teve um número significativo ali de dias para que o governo federal fizesse essa articulação, teve liberação de emendas parlamentares para tentar essa virada de votos, mas isso não aconteceu. E aí a gente já teve a derrubada acontecendo nas duas casas em uma mesma noite. Então é uma derrota bastante importante e que manda um recado ainda mais importante do que aquela votação da urgência que aconteceu anteriormente para o governo federal. Para vocês terem uma ideia, desde 1992 não tínhamos um decreto presidencial sendo derrubado pelo Congresso Nacional. Vale reforçar também que foi derrubado o aumento da alíquota do IOF, mas aquela outra medida provisória que foi apresentada lá pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem alguns outros, né, impostos valendo aí, ainda não foi apreciado, mas existe a expectativa de talvez uma derrubada também, né? Lembrando que medida provisória tem que ser chancelada pelo Congresso Nacional, então tem um prazo ali, salvo engano são 120 dias da medida provisória, e aí dias. Eles têm que ou validar ou derrubar, né? E se perder esse prazo, caduca e para de valer. Então a gente vai ter que entender como essa medida provisória também vai acontecer. Mas o que mais chama atenção, primeiro da parte política, é a completa falta de articulação por parte do governo federal, né? Que teve os dias para essa articulação, teve liderança ali do governo falando que ficou sabendo da votação pelas redes sociais, eles estavam acreditando ali que o Hugo Mota ia segurar essa votação um pouco mais, e aí então não demonstra a menor capacidade de dialogar mesmo com o parlamento. Sobre essa questão da judicialização, os governistas já estão falando muito sobre isso, a gente vai ter que entender como que essa articulação daí com o Supremo Tribunal Federal vai acontecer, mas muitos economistas que eu converso, inclusive, falam que na ponta do lápis ali, só essa decisão do governo federal de ter aumentado essa alíquota do IOF dessa maneira ali tão expressiva já seria inconstitucional. Por quê? Por que eles puderam fazer isso via decreto e não via medida provisória? Porque o IOF, na teoria, ele não é um imposto arrecadatório. Só que com o aumento ali do percentual, ele virou arrecadatório. Então, para muitos economistas, isso já não deveria ser legal, né? Você transformar o imposto ali, que é para você regular apenas o mercado, transformar ele em um imposto arrecadatório. Mas aí a ver, porque é subjetivo e teríamos que entender qual que vai ser a avaliação da corte quando isso chegar até lá. Mas acho que a situação fica bastante complicada ali para o governo federal, que já está sem articulação nenhuma. Eles vão insistir nessa narrativa, né, dos ricos contra os pobres. Tem até um pessoal já falando ali na nossa live, defendendo, né, que a medida do IOF não ia impactar os pobres, que é justamente a narrativa que o governo vem tentando utilizar, mas que eu acho que ela já não cola mais. A gente já explicou aqui mais de uma vez, né? Nesse caso em específico, o maior impacto seria no mercado de crédito, e aí ele impacta os empresários de todos os tamanhos, mas até os pequenos, mas mesmo quando a gente fala de grandes empresas, a gente tem que lembrar que a conta sempre é repassada para quem está na ponta. Então vai chegar no preço, seja de um produto, mas também vai chegar na ponta daquele trabalhador que tem um salário menor e que vai acabar sendo cortado porque o empresário não consegue arcar com essas altas ali na sua cadeia de um dia para o outro, né? Tamanha insegurança jurídica, ou então vai impactar no fechamento, na falência de uma empresa, que vai impactar também em diversos empregos ali sendo perdidos. Então essa história de que não chega para todas as camadas da população, eu acho que não cola mais. Agora, o que a gente vai ter que acompanhar também primeiro, se vai ter essa articulação com o Supremo Tribunal Federal, e segundo, qual que vai ser a próxima manobra vinda do Ministério da Fazenda, porque são 10 bilhões só nesse ano. De algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. A gente sempre espera que seja com cortes ali acontecendo dentro da estrutura, mas já há tanto tempo, Carlos, e a gente não está vendo isso. Não me parece que vai ser agora, depois desse levante ali do Congresso Nacional, que isso vai acontecer, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Olha, mano, eu quero chamar a atenção, você pontuou aí rapidamente sobre a questão da liberação de emendas que foi feita. O governo Lula jogou pesado essa semana para evitar essa derrota que, como a Manu bem nomeou, foi acachapante, né?
Ele simplesmente dobrou em apenas um dia o valor, o montante das emendas parlamentares que foram liberadas. Só para você ter uma ideia, você que está me ouvindo agora em casa, até o início dessa semana, o governo tinha empenhado 897 milhões em emendas parlamentares. Esse valor subiu, antes da votação, para 1.720 bilhões de reais. Ou seja, o governo aportou quase 1 bilhão, liberou quase 1 bi em emendas para tentar segurar essa votação, e nem isso foi suficiente para o governo terminar o dia aí, que foi como aconteceu, terminou o dia na lona, de joelhos, olhando atônito para o Congresso Nacional, numa tabelinha muito bem articulada entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre, o que surpreendeu o governo, porque até então o governo estava jogando mais próximo com o Davi Alcolumbre, estava articulando melhor ali com o Davi Alcolumbre. E aí muita gente se perguntou, olha, mas por que então o Hugo Mota pautou esse projeto? Porque pegou muita gente de surpresa. Vamos lembrar que o Congresso estava vazio, porque muita gente em home office, né, fazendo aquela votação pelo computador, né, de forma remota. E na verdade o que se comenta em Brasília é que o Hugo Mota cansou de ser chamado de chantagista pelo Poder Executivo, porque o Palácio estava dizendo que ele estava chantageando com esse projeto na mão para conseguir a liberação de emendas. O Hugo Mota teria ficado chateado e aí colocou esse projeto em votação e aí disse, olha, eu não tenho como segurar a insatisfação aqui de mais de 300 deputados federais. E foi isso que a gente viu. Inclusive, muitos deputados da base votaram. O PDT, por exemplo, que está aí no centro do escândalo da CPI do INSS, porque comandou a pasta por muitos anos, quase inteiro votou para derrubar o aumento do IOF. Uma clara insatisfação com o governo. 2/3 dos votos dos partidos que têm ministério no governo Lula votaram para derrubar. Então foi uma derrota impactante para o governo. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê o seguinte, depois de morder, o Hugo Mota agora vai assoprar. Já disse que vai pautar alguns projetos de interesse do governo Lula, entre eles o que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora, o que nós vamos ver é escalar essa tensão entre Congresso, Palácio e Supremo Tribunal Federal, já que o governo deve buscar o Supremo para tentar reverter essa derrota ridícula, feia, no Congresso Nacional na noite de ontem, na Câmara e também no Senado. E o Congresso cada vez sem mais massa de manobra ali, né? Porque não tem mais para onde recorrer para tentar melhorar. O Congresso não, o governo federal, né? Não tem mais para onde recorrer para tentar melhorar essa articulação. Porque antes era sempre a disponibilidade de cargos, mas nem os cargos os deputados estão querendo mais. A gente viu já acontecer nesse mandato um líder ali negar virar ministro porque preferia receber as emendas parlamentares. Então a gente vai ter que entender como que vai ficar a governabilidade que não tem existido, né, desse mandato ali do presidente Lula. E só para fechar mesmo, que a gente trouxe na pauta, né, a Bia trouxe a informação da votação ali do aumento do número de deputados, porque nesse caso da derrubada do IOF, o Congresso Nacional e os parlamentares, muito na pessoa ali do Hugo Mota, tentaram personificar essa história de somos contra, né, os gastos ali desnecessários e mais cobrança caindo no bolso da população, mas sempre tem o mais. Teve a aprovação também do número ali de deputados no Senado, já passou na Câmara, foi aprovado no Senado, vai ter que voltar porque teve algumas mudanças de texto, mas é outra conta, né? A gente vê que eles também não querem fazer cortes no bolso deles, do dinheiro que vai para os parlamentares, então é mais uma conta também que vai pesar aí no bolso da população. De 513 para 531 deputados, é isso que a gente deve ter já a partir das próximas eleições, né? Depois da aprovação que deve acontecer na Câmara também de novo, lá na Câmara Federal.